O que o vídeo de bastidores do Inter tem a ver com o Grêmio e o que essa relação tem a ver com profissionalismo? Obviamente, eu não me prestei a assistir o vídeo que o Inter divulgou de bastidores da final do Gauchão, né, do título gaúcho deles e tal. Mas eu assisti hoje ao debate raiz, né, onde eles repercutiram alguns trechos ou algumas questões que eles acharam importantes, impactantes e tal. E lá pelas tantas eles mostraram um trecho do D'Alessandro no vestiário do Inter, no Beira-Rio, antes dos times entrarem para o jogo, para a grande final, né, do Gauchão. O D'Alessandro aos berros motivando o Inter, né, o time dele, com frases até fortes. É óbvio que tem um contexto de vestiário, não vou ficar aqui de mimimi, porque ele falou não sei o quê, né? Quem dera tivesse alguém lá no Grêmio falando coisas parecidas, mas ele falou, vamos pisar na cabeça deles, e não sei o quê, porque aqui é a nossa casa, e esse gauchão vale muito, e não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Mas aos berros, assim, né, num tom motivador, e aquela coisa toda. E aí, todo mundo ali na bancada, pelo que eu me lembre, do programa que eu tava assistindo, elogiou, né, falou, cara, é isso mesmo, né, os gremistas, inclusive, lamentaram o fato de não ter alguém assim no Grêmio, né, que é meio que o óbvio, né? Quem entende um pouco de futebol sabe da importância desse engajamento, desse clima, desse ambiente, da confiança, da motivação, da concentração. Tudo isso faz parte do futebol, não só de forma lúdica, mas de forma pragmática também. Ajuda em campo, resolve placares também, né? Então, tá tudo dentro desse contexto. Mas lá pelas tantas alguém, confesso que agora eu não me lembro exatamente quem, eu tenho um palpite, mas eu não quero cometer injustiças, até porque também, seja lá quem tenha dito, todo mundo ali estava concordando que a fala do D'Alessandro era bem ok, bem aceitável, como eu disse, gremistas lamentando não ter algo parecido no nosso vestiário, e colorados, obviamente, exaltando. Mas alguém fez uma vírgula, dizendo que aquela cena do D'Alessandro aos berros no vestiário, dizendo aquelas palavras, era a antítese do profissionalismo, né? Ou seja, os clubes hoje em dia como é que se diz? Se vendem assim como gestões profissionais, vamos buscar a excelência, a competência, né? Enfim, a inovação, papapá. E na prática tem um tiozinho ali que já foi ídolo, ou melhor, que já foi jogador, né, que é ídolo, gritando um monte de palavra absurda ali, e na hora do vamos ver, é esse amadorismo aí que impera. Eu não posso discordar de uma forma mais retumbante dessa fala, né? E pensando no Grêmio, que é o que nos importa aqui, eu comecei a refletir que essa confusão não é só da pessoa lá do debate raiz que falou, não é só de alguns torcedores eventualmente, é uma confusão que se dá na gestão do Grêmio. Talvez em gestões passadas também, mas certamente nessa, que foi uma gestão que se vendeu, né, fez campanha se dizendo profissional, ou melhor, prometendo profissionalismo para o clube. E que aqui ou ali a gente não viu, né? Em várias pontas, pelo menos, a gente não viu. Talvez em algumas que possa de fato estar havendo um profissionalismo, eles não comunicam, então fica difícil, né? Mas em vários momentos a gente viu um amadorismo, né? Enfim, eu acho que foi mais discurso do que prática, mas aí o que eu acho e toda essa análise fica para um outro momento, não é o foco aqui. O foco é que quando alguém ou um grupo, uma gestão, tenta se vender como profissional, e no futebol essa confusão ela é muito vista, ela é vista em muitos momentos, a pessoa tenta atribuir ao profissionalismo uma seriedade, um palavreado rebuscado, um sapatênis,
uma gravata, uma planilha. Que sim, em muitos casos o profissionalismo vai exigir essa planilha, vai exigir um cálculo, vai exigir termos mais profundos e menos rasos, vai exigir cruzamento de dados. Só que assim, o que é o profissionalismo de fato? Na minha opinião, né, claro que não é muito uma questão de opinião, é uma questão de dicionário, mas assim, numa análise mais ampla sobre a palavra, ela sugere processos, ferramentas, modus operandi que te leve a uma excelência maior, a resultados melhores, menos intuitivos, menos achômetros, menos amadorismo e mais né, questões mais sólidas, mais acertadas, mais profissionais. Pois bem, no futebol existe o subjetivo. No futebol existe a paixão. Aliás, é a paixão, ao contrário de outros trabalhos formais que às vezes as pessoas tentam comparar, né? A paixão é que move a roda do dinheiro. As pessoas falam, tu está sendo muito romântico e tal assunto, o futebol é dinheiro, é negócio. Não, futebol é paixão. Se tu tirar a paixão, acabou o teu business, acabou o teu dinheiro. Futebol essencialmente é paixão. A partir dela, tu até consegue fazer negócio. E muito bem feito, se tu quiser. Muitos negócios e muito dinheiro pode rolar por baixo dessa... Pode rolar aí nessa... Rodar junto com essa roda aí da paixão. Mas o futebol tem uma premissa diferente de outros trabalhos, né? Por isso que quando a pessoa diz, o Roger Machado foi pro Inter porque ele é um profissional. Não, ele foi pro Inter porque ele cagou para a idolatria que ele tinha no Grêmio. Ele cagou para o fato de ser laureado no Grêmio, né? Que nada mais é do que um simbolismo. Mas o futebol, a paixão, eles são construídos a partir de simbolismos. Então assim, se o Darley fosse pro Inter, se o Renato fosse pro Inter, se o D'Alessandro viesse pro Grêmio, eles não estariam sendo profissionais, porque eles sabem o tamanho que eles têm nesses clubes, sabem da idolatria que gira em torno desse símbolo que eles se tornaram para o clube, e eles mudarem de clube, cara, a essa altura, principalmente figuras desse tamanho, né? O Roger não era de um tamanho tão grande, mas já tinha uma relevância a ponto de incomodar e de botar muita coisa que ele tinha construído a perder, né? E beleza, o Tinga fez a mesma escolha e se deu bem, foi bem sucedido lá no Inter, né? O Christian, né, o Jesus Christian, que era um cara que era ídolo no Inter, claro, um ídolo de um outro contexto, sem necessariamente grandes títulos, veio pro Grêmio, cara, e se queimou lá. Depois até jogou no Inter de novo, mas, né, a galera já não tinha mais o mesmo carinho por ele, a mesma, né, porque ele, né, se mostrou meio gremistão ali naquela época e tal. Então, assim, são escolhas, cara. E tá tudo bem quem quiser escolher o que quer escolher. Agora, não bota o profissionalismo no meio de histórias que ele não faz parte. O Roger ir pro Inter não é nada profissional. É uma escolha de carreira, né? E essa escolha pode ser totalmente profissional, sendo fiel ao clube. Tá dentro do escopo do profissionalismo quando se fala de futebol, que mexe com a paixão. A paixão faz parte do teu escopo de trabalho. Se tu ignorar isso, tu tá sendo antiprofissional, um mau profissional. Então, assim, as pessoas misturam as bolas. E tu usar de discursos que mexem com a rivalidade, que mexem com os brios dos atletas que estão vestindo determinada camisa, que foi o que o D'Alessandro fez, né? Que mexe com todo um cenário anímico e etc. Tu vai me dizer que isso é antítese de ser profissional? Não. E talvez é justamente ser um profissional com estrelinhas. Com estrelinhas. E talvez seja esse o erro do Grêmio em algum nível, dessa gestão do Grêmio, de achar que ser profissional é o presidente Guerra só se manifestar uma vez a cada ano bissexto, daqui a pouco botar uma roupa bonita e falar meia dúzia de palavras. Olha, realmente eu não quero causar mais confusão neste gauchão que já está muito confuso, então agora que acabou eu vou dizer o que eu acho, tá? Porque antes ia ser muito tumulto.
E o Inter não tava nem aí. O Inter tava puxando a narrativa para onde queria, esticando a corda, motivando os jogadores. A gente viu nos Grenais o banco de reserva dos caras pulando no árbitro a cada lateral que marcava. E os nossos jogadores lixando a unha. A gente viu tudo que girou em torno desse gauchão. E aí tu vai dizer que nós somos mais profissionais porque o Rossato tava de terno e o Bisol tava de abrigo? Tu vai dizer que nós somos mais profissionais porque nenhum dirigente nosso no vestiário falou coisas feias de pisar na cabeça deles? Não, nós somos mais incompetentes. Nós somos mais incompetentes. Só o fato de botar o D'Alessandro lá, que era um cara até brigado com o Barcelos antigamente, ele apoiou inclusive um outro candidato nas eleições, né? Só de botar lá o D'Alessandro já foi um acerto. Ainda mais para cobrir a presença do Roger, que era um cara tido como gremista. Mas enfim, essa é uma análise sobre o Inter que eu não quero me aprofundar, tá? Mas era um acerto prevendo exatamente que ele ia fazer o que ele fez no vestiário que divulgaram agora nos bastidores do Grenal da final. Era exatamente isso que se esperava do D'Alessandro. Ninguém esperava que ele abrisse uma planilha do Excel para medir ali os atrasos, quem se atrasou mais nos treinos da semana, os minutos. Não é isso, cara. Não é isso. Essa figura tinha uma função e essa função era exatamente o que ele fez, o que os bastidores ali supostamente mostraram. Ah não, mas o Grêmio é profissional, o Grêmio lida com números, o Grêmio tem o departamento de saúde, logística, acrobacias, estética e sei lá o que. Não, cara. Ah, beleza, tomara que esteja sendo profissional em algum nível nessas áreas, em algumas medidas aí que a gestão tomou, tomara. Eu não tenho grandes conhecimentos de profissionalismo, mas as coisas ligadas ao futebol, ao departamento de futebol que eu vi, inclusive eu vi uma apresentação do Luiz Wagner Viviano no Conselho Deliberativo, com a qual eu fiquei assustado, né? As coisas que eu vi também de manifestações públicas e de contratações e de justificativas e de ausência de movimentos e de movimentos equivocados. Eu vi muita coisa que não é profissional. E que se tivesse um Maicon, para dar um exemplo, se tivesse um Maicon no vestiário do Grêmio, situando esses caras, situando o próprio Quinteiros, de quem é o Grêmio, de que é um Grenal, o que é a rivalidade, e dizendo que é pisar na cabeça deles, e porque o Grêmio manda nesse estado, o Grêmio já é 7 vezes campeão seguido, não vai ser esse time aí que vai tirar essa hegemonia, porque não sei o que lá. Sabe o que isso seria? Profissional. Seria profissional. A gente não tá falando aqui da bolsa de valores, né, de uma estética, Não, é futebol, velho, é vestiário. É vestiário. É anímico, é mental. É um monte de coisa misturada, além da bola, da técnica, da tática. Tem um monte de outros fatores. Se tu negligencia esses outros fatores, tu tá sendo incompetente. E se a tua incompetência for retumbante, tu passa a ser amador, que é a antítese, aí sim, de profissional. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.